Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está aqui acessando o meu canal, eu sou o Eros do Mestre Coruja Tarô. Já peço para que você se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Agora eu vou fazer previsões para o grupo que vai sair daqui, o próximo adversário do Fluminense, tá? Contando que o Fluminense vai se classificar nas oitavas de final, independente se ele vai ter uma vitória ou um empate, né, que vai assegurar a vaga dele. Esse grupo aqui, o primeiro ou segundo lugar vai enfrentar o Fluminense, tá? E aqui a gente tem três potenciais rivais para o time brasileiro: o River Plate, o Inter de Milão e o Monterrey, tá? Que é mexicano. O Monterrey ele teve 2 empates, então caso ele vença aí o Urawa Reds, que é o time japonês que não venceu nenhum jogo até agora, e contando que no jogo do River Plate e Inter de Milão um saia vitorioso e outro derrotado, esse Monterrey ele consegue se classificar, tá? E é com base nisso aqui que a gente vai fazer. Então, já adiantando, vamos ver, né, que as cartas vão nos falar aqui do jogo do Monterrey versus Urawa Reds, tá? Vamos lá, eu quero aqui 3 cartas pro Monterrey e 3 cartas pro Urawa Reds. Eu vou tirar as do Urawa Reds primeiro. Vamos lá, Urawa Reds. Positivo. Positivo, Cavaleiro de Paus. Negativo, Rainha de Paus. 2 para resultado. Pajem de Paus. Nossa, muitas cartas de ataque. 6 de espadas. Olha, eles vão vir, né, contra o Monterrey. Eles vão ir bastante focados no ataque, mas vai esquecer a defesa, né? Rainhas, elas têm muito a ver com defesa. Então a defesa do Monterrey vai ser muito boa, tá? E pode aí superar o ataque do Urawa Reds. Vamos lá, Monterrey. Quero 3 cartas, aliás 4. Quero 4 cartas para saber como é que vai ser o jogo. Vamos lá, 4 cartas para saber como vai ser o jogo. Aqui tá virado, né? Não, então peraí. Deixa eu embaralhar isso aqui de novo. Vou embaralhar aqui, tá, gente? Tinha 3 cartas daqui desse montinho. Ok, ó. Positivo, 2 de ouros. Negativo, estrela. Resultado, as de ouros e 4 de copas. Parece que não tem um resultado aqui muito animador pro Monterrey, tá? Por que eu tô falando isso? Eles têm dificuldade aqui de achar talvez uma esperança que vai vencer esse jogo. No positivo, eles vão conseguir equilibrar bastante o jogo contra o Urawa Reds. E como resultado, eu tenho assim... Eles vão ter pelo menos um empate, tá? Eu acredito aqui. Eu vou perguntar se vai ocorrer aí vitória, né, do Monterrey, mas eu não tô vendo aqui uma satisfação muito grande com 4 de copas, né? Isso que é interessante aqui de dizer. Então a gente vai ver agora se vai ter a vitória do Monterrey ou empate. Até achei que ele ia se sobressair um pouco mais, mas aqui não tô vendo assim um destaque tão grande quanto o Urawa Reds do Japão não, tá? Vamos lá então. O Urawa Reds do Japão vai vencer o Monterrey? O Urawa Reds do Japão vai vencer o Monterrey, ó. Pajem de ouros, tira mais uma. Não achei carta positiva. 7 de espadas, eles têm aqui uma estratégia, sabe? Tem uma estratégia aí. Querendo ter pelo menos esse um pontinho aí do empate, hein? Vamos lá, o Monterrey vai vencer do Urawa Reds. Vamos lá. Monterrey vai vencer do Urawa Reds. Rainha de ouros, olha, melhorou. Vamos lá, mais uma. Monterrey vai vencer do Urawa Reds. 9 de espadas, eita gente. Olha, tá difícil, tá? Não tá tão fácil não, ele tem uma estrela negativa, isso conta.
O 9 de espadas eu já vi configurações sim que ele vence, tá? Tem alguns jogos aqui no meu canal que o time vencedor teve essa carta. Por exemplo, eu acho que o Fluminense versus o Sao Hyundai, ele saiu essa carta e acabou saindo a vitória. Vou tirar mais uma para cada um. Opa! Vamos lá. Mais uma carta por Arrhenius. 3 de ouros. Muitas cartas de ouros por Arrhenius. E agora mais uma carta para... Opa! Para o Monte Rei. Monte Rei, mais uma carta para o Monte Rei. Página de espadas. Eu tô achando bem equilibrado, tá? Nossa, ele vai empatar os 3 jogos, gente. Ele vai sair invicto, mas não vai ser classificado, né? Então, por enquanto, eu vou deixar aqui aberto o empate e eu vou verificar no final do vídeo se classifica, tá? Vamos ver agora do River Plate contra o time do Inter de Milão, tá? Às vezes eu tô falando Inter de Miami, eu peço até desculpas, tá? Por causa do Mi, a gente acaba confundindo. Vamos então, ó. Eu quero 3 cartas pro River Plate e 3 cartas pro Inter de Milão para o jogo deles. Vamos lá. Olha, positivo aqui, tá? River Plate vindo com carta da vitória. River Plate muito empenhado. Negativo, falta harmonia, né? Falta aí colaboração. Tem jogadores não acertando passe um pro outro. Vamos lá, resultado. Página de paus. Resultado tá modesto. E 4 de ouros. Tá cheirando empate também, viu? Pode até ter uma vitória aqui, mas não vai ser um jogo assim avassalador de amplo destaque, entende? Vamos ver agora as cartas do Inter de Milão. Inter de Milão, como é que vai sair contra o River Plate? Cavaleiro de ouros. Ele tá vindo assim, metódico, tá vindo lento. Vamos lá, um aspecto negativo do jogo do Inter de Milão. 10 de copas. 10 não é bom, tá? Porque aqui fala de fim de ciclo. Vamos lá pro resultado pro Inter de Milão. Resultado. 2 de ouros. Vamos lá, ó. 5 de ouros. Eita! Inter de Milão não sai satisfeito daqui. 5 de ouros é uma carta de você não conseguir ter habilidades para você prosperar, tá? E aqui tá um 4 de ouros, que é você justamente não abrindo mão daquilo que dá certo, entende? Você não quer trocar o certo pelo duvidoso. Então o que eu vejo aqui? O River Plate, ele não vai, por exemplo, fazer substituições à toa, tá? Ele pode até ter uma resistência aí em fazer substituições, que pode até ter a ver com esse 2 aqui. Eu tô vendo aqui 2 cartas de número 2, tá? Só que aqui eu não vou falar que vai ser um empate de 2-2 igual ocorreu com o Inter de Miami e Palmeiras não, tá? Aqui realmente tem uma leve vantagem para o time do River Plate. Vamos perguntar agora, porque aqui assim, sugere um pouco de estabilidade para o Inter de Milão. Então, ele pode se classificar com empate sim, tá? Vamos tirar para saber quem vai vencer, porque tem uma chance aqui de empate. Eu não vejo derrota para o River Plate, tá? Derrota para o River Plate não. As cartas não estão ótimas, mas elas estão boas. Então aqui não tem uma derrota. Mas pro Inter de Milão tem alguma insatisfação também, sabe? Alguma carência. Vamos lá. O River Plate vence do Inter de Milão. 10 de paus. Olha, outro 10. River Plate vence do Inter de Milão. Sol. Olha, tá positivo aqui para uma vitória do River Plate. Vamos ver se o Inter de Milão tá assim bem melhor. Vamos lá. Inter de Milão vence do River Plate. 4 de copas. Inter de Milão vence do River Plate. Rainha de paus. Não tá ruim não. Vamos tirar uma carta aqui pro empate. Uma ou duas, ó. Empate. Sacerdotisa, bem cara de empate, tá?
Sacerdotisa é muito cara de empate. Vamos lá. Enamorados. Gente, como eu tirei cartas pro empate e sai duas cartas literalmente de empate, eu tô achando que tem uma chance um pouco melhor pro empate aqui, tá? Vou tirar aqui mais uma. Essas duas cartas são muito cara de empate. Vamos lá, mais uma carta pro empate. Mago. Agora já não é. Aqui, tá vendo? O jogo, o que que acontece aqui? O que que eu tô lendo? Parece que na maior parte do tempo, entre o River Plate e Inter de Milão, esse jogo vai permanecer empatado, tá? Isso aqui tá me sugerindo assim, durante a maior parte do jogo vai tá empate. Porém, contudo, entretanto, nos momentos finais, eu acredito que o River Plate ele consiga assumir a dianteira, tá? Por isso que até justifica, aqui eu tenho um 4 de copas para o Inter de Milão e um 5 de ouros também, são duas cartas ruins, tá? Né? E ele não tem nenhuma carta ótima, ele tem cartas boas, tá? Cavaleiro de ouros é bom, Rainha de paus aqui ela é boa, mas ela não sobressai a um sol, por exemplo, olha. Aqui tem um sol, 10 de paus é cansaço, só que tem resultado, tá? Como sai aqui pro River Plate esse 10 de paus, eles então vai ter um empenho, né? Um empenho muito forte, né? E é como eu falo do 10, o 10 é o quê? 1 e 0, tá? Então aqui eu vou apostar, ou vai ser 1 a 0 pro River Plate, ou vai ser diferença de um gol, tá? Tem isso porque os dois também saem com cartas de número 2. E assim como ocorreu em Palmeiras versus Inter de Miami, aqui é Inter de Milão. Saiu Sacerdotisa e saiu duas cartas de número 2. Eu não coloco fé que vai ter necessariamente 2 a 2. Mas tem de fato, durante a maior parte do jogo, eu acredito aí um empate, tá? E depois vai ter um gol finalizando do River Plate, tá? Né? Só que o que acontece? A gente precisa ver agora se entre Inter de Milão e Monterrey, quem que vai se classificar. Porque aquele jogo do Monterrey não me sugeriu que ele se classifica, tá? É o que a gente vai conferir agora. Eu vou tirar a carta por via das dúvidas dos três, igual eu fiz no vídeo do grupo do Botafogo, tá? Que eu classifiquei lá as cartas do PSG, Botafogo e Atlético de Madrid, e lá eu consegui verificar quem que ia se classificar dos três, tá? Então eu vou tirar River Plate, Monterrey e Inter de Milão, tá? Vou fazer essa ordem, tá? A ordem desalfabética, tá? Vamos lá, River Plate, então. Eu quero 3 cartas. River Plate se classifica aí para as oitavas de final. Roda da Fortuna. Eita, gente. Roda, vamos lá. 4 de ouros e 8 de paus. Acredito que está positivo para o River Plate, sim, tá? Acredito que ele se classifica. A roda, ela tem um aspecto de mudança. Então, como ele está indo bem, por isso que eu fiquei assim um pouco, né, desconfiado. Mas ele tem uma carta aqui que sugere estabilidade e tem uma carta de avanço, né? A gente está falando de oitavas de final. Vem a carta de número 8, 8 de paus. Monterrey se classifica para as oitavas de final. Monterrey se classifica para as oitavas de final. Eremita, carta boa, tá? Que tem até um corvo. Pajem de ouros, não achei muito bom, não. Vamos ver aqui. Monterrey classifica para as oitavas de final. Mundo. 2 arcanos maiores. Aqui, porém, o mundo pode significar fim de ciclo. Aí que tá pegando. Tampar, né? YouTube não permite as nudezes. Vamos lá, então. Para Inter de Milão. Inter de Milão se classifica para as oitavas. 7 de espadas. Olha, tem chance boa. Tá? Aqui é carta de esperteza. Inter de Milão se classifica para as oitavas. Ó, 4 de copas. Eita. Será que o Inter de Milão não vai se classificar? Inter de Milão se classifica
2 de paus. Vou tirar mais uma aqui. Mais uma. Porque eu acho que não tem como ter empate triplo aqui, né? Ou tem? Não, na verdade tem de 5 pontos. Não, olha. Vamos lá, vamos para a tabela do grupo. O River Plate está com 4 pontos. O Inter de Milão está com 4 pontos. E o Monterrey está com 2. Se o Monterrey vencer e Inter de Milão e River Plate empatarem, dá 5 pontos, dá empate triplo. Caramba, gente. Vamos então, olha, foca bastante energia. Vamos pedir aqui pro baralho dar... Opa, deixa eu pegar aqui um incenso. Vou limpar aqui. O direcionamento você vai ter empate triplo. Pode ter aí empate triplo de 5 pontos, tá? Vamos lá. Por favor, Tarô, eu quero a resposta mais assertiva aqui possível. Me dê cartas assim para fazer o entendimento mais esclarecido possível. Vai ter empate triplo entre River Plate, Monterrey e Inter de Milão. Vai ter empate triplo entre River Plate, Monterrey e Inter de Milão. 8 de copas. Vamos ver. 5 de paus, ó. 5 pontos. Imperatriz 3. Gente, tá cheirando isso, hein? Rei de espadas. Pessoal, tem uma possibilidade. Tem uma possibilidade, sim, de ter empate triplo. Se então River Plate e Inter de Milão empatarem e o Monterrey vencer, empate triplo. Tá? Deixa eu verificar aqui qual que é o placar dos jogos anteriores, tá? Porque, olha, vamos ver aqui, ó. Tô vendo aqui do River Plate e ele venceu o Urawa Reds por 3-1. River Plate venceu o Urawa Reds por 3-1 e empatou com o Monterrey de 0-0, tá? Então ele tem aí o saldo de gols de 2, tá? Saldo de gols de 2. Vamos ver Inter de Milão. O Inter de Milão... o Inter venceu de 2-1 do Urawa Reds e empatou de 1-1 pro Monterrey, tá? Então vamos lá, ó. O Monterrey, ele tá com saldo de 0. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai desconsiderar o jogo do Urawa Reds, né? Na possibilidade do empate triplo. Então, o Monterrey, ele tem saldo 0. Vai depender do placar do River Plate versus Inter de Miami. Se for um empate, aí que tá, vai permanecer igual. Vai permanecer igual, tá? Porque o saldo de gols do River Plate tá 2, do Inter de Milão tá 1 e do Monterrey tá 0. Então o Monterrey sai perdendo. Vou tirar aqui mais uma carta pro Monterrey e mais uma pro Inter de Milão. Gente, tá puxado, viu? Ó, carta cabulosa caindo. Vamos lá, ó. Eu quero mais uma carta pro Monterrey. Vitória, hein? Será? Eu quero mais uma carta. Mais uma carta para o Inter de Milão. Não ajudou aqui, ó. 3 de copas, comemoração. Vou tirar mais uma, ó. Monterrey. Acho que vai se dar Monterrey, gente. Será? Aqui, ó. De novo. Pessoal. Ó. O Monterrey, ele sai aqui com carta do mundo e do 6 de paus. Qual que vai ser o meu deck beta aqui? River Plate está classificado em primeiro. E o Monterrey se classifica.
Vai ser arriscado. Posso errar? Posso, tá, gente? Porque aqui... Deixa eu pegar aqui as cartas do Inter de Milão. Ó, o Inter de Milão, ele tem uma carta que não está satisfeito com o resultado, uma carta que não avança e uma carta dos 5 de ouros que já apareceu antes para ele de carência. Então, assim, qual que é o cenário desenhado? O cenário desenhado aqui é porque, o que acontece? O Inter perde pro River Plate e o Monterrey vence o Urawa Reds. E aí o Monterrey se classifica, tá? Porque se dá empate triplo, o Monterrey não se classifica. Então o cenário para o Monterrey se classificar, o cenário é o quê? Ele precisa do Inter perdendo, ele precisa vencer, tá? Este é o cenário que eu vejo. Porque aqui de fato tem a disputa dos 5 pontos, mas eu acho que não vai ocorrer necessariamente não, tá? Eu acho que aqui o Rei até um corte, tem assim, alguém que se sobressai, né? Então o River Plate vence do Inter de Milão, o Monterrey vence o Urawa Reds e eles se classificam, tá? Dito isso, Fluminense enfrentaria, se o Fluminense for o primeiro lugar, ele enfrenta o Monterrey. E se o Fluminense for segundo lugar, ele enfrenta o River Plate. Eu falei igual o Cebolinha até. Pessoal, foi cabuloso, né? São muitas cartas, é muito estudo, né? Aquilo que eu falo, as chances aqui, pessoal, são de 33% de acerto, porque eu tenho 3 possibilidades, vitória, derrota ou empate. Mas eu sou muito cuidadoso, ó, pra vocês verem aqui todo o cuidado que eu tive, né? Para estudar, para tentar trazer o resultado mais assertivo para vocês, né? Então existe aqui sim uma possibilidade maior do erro por causa dessa divisão de 3 resultados, né? E como aqui eu estou contando com mais jogos, então realmente existe. Mas assim, River Plate então está classificado, ele não deve perder para o Inter de Milão. E o Monterrey, ele tem sim uma possibilidade de ele conseguir, né? Aqui, ó, mundo com 6 de paus é muito difícil falar que não vai dar, tá? Não vai dar certo. Ele tá assim, tá soberano. Saiu o Eremita também com a carta boa, né? Então eu vou contar que o Monterrey se classifica, tá? Ele se classifica com ele vencendo o Urawa Reds e com o Inter de Milão perdendo pro River Plate, tá bom? Vídeo assim, bem explicadinho, né? Torcendo aí para que seja assim, né? Muito obrigado aí pela confiança e até a próxima.